presença de vocês para essa palestra do Carlos Mink, professor também Carlos Mink, né? Aqui da FRJ, da Geografia, ex-ministro do Meio Ambiente. E, bem, a gente espera que ele fale de tudo, ele pode contribuir com muita coisa sobre o meio ambiente, mas o título da palestra é Rumos da Política Ambiental, mas deixar ele aberto para assim, discursar sobre o que mais interessar também. E espaço para perguntas. Eu queria até perguntar qual é seu interesse. Eu vou falar que é da... Exatamente. Isso é uma palestra que está no âmbito das atividades do NCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do PEPED, do pós-graduação em Estratégia de Desenvolvimento, aqui da FRJ. E eu gostaria de saber, até a gente poderia já pensar no teto, né? Para poder organizar... São 10h30, talvez? Né? Para o pessoal poder se organizar e saber o horário que vai. Ah, tá. Então você prefere... Tá, a gente tem talvez mais um pouco até de debate. Então tá, então vou controlar isso. Tá ótimo, tá? Então a partir das 11 a gente começa o debate. Obrigada, Mink. Bem, então, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite que me foi dirigido, né? Saudar essa vossa preocupação. Primeiro, esse encontro multidisciplinar e depois a preocupação com a política ambiental. Ela tem realmente múltiplas determinações. Eu vou tentar falar de algumas delas, depois, naturalmente, comentar vossas críticas suaves e construtivas que virão na sequência. Então, primeiro, eu só quero fazer uma rápida observação. Vocês receberam aqui a 18ª cartilha do Cumpra-se. Vou só num minutinho dizer o que é. Então, aqui esses adesivos são geralmente leis, cada desenho é uma lei. Essa cartilha é a 18ª versão. Aqui, quem quiser pode abrir, estão explicadas essas leis e mais umas 90 outras. Né? Não são só leis sobre o meio ambiente. Então, cada desenho é uma lei, tem um número, um ano e um resumo. Elas estão divididas em 3 blocos. O primeiro começa aqui na página 2, são as que estão sendo, no essencial, cumpridas. Então, aqui, passe livre, chumbo na gasolina, é uma mudança tecnológica para a retirada do chumbo. Silicose é o fim do jateamento de areia nos estaleiros, que dava silicose no pulmão dos trabalhadores. Lei da mulher contra a chantagem sexual, etc, etc, etc. Bom, então, esse primeiro bloco são as que estão, no fundamental, sendo cumpridas, né? Depois, a partir da página 7, tem as que estão parcialmente sendo cumpridas. Aí já é uma coisa bem Brasil, né, para explicar o que é parcialmente. Então, algumas pessoas, empresas, as cumprem, outras não. Então, está aqui. Meia entrada, zoneamento econômico ecológico, recursos hídricos, saúde mental humanizada, desarmamento, etc, etc. Bem, depois... Obrigado. Tem várias, né? Depois, a partir da página 14, é o pior. As que não estão sendo cumpridas. Quer dizer, elas são aprovadas, carimbadas, regulamentadas, ninguém dá a menor pelota. Aí tem Baía de Guanabara, direta nas escolas, mapeamento de risco, orçamento participativo, tortura, saúde do trabalhador, etc, etc. Bem, e no final, tem que fazer telefones, endereços, procedimentos. O que uma pessoa pode fazer para o seu direito ser respeitado? Bom, aqui a gente botou o resumo das leis, porque se tivesse a íntegra ia ficar uma maçaroca insuportável de ler. Mas quem quiser de alguma delas conhecer a íntegra e não apenas o resumo, então aqui atrás está no site e tem a íntegra e aí a pessoa vê a íntegra daquela que lhe interessar mais. Bem, então, a gente faz todo ano isso porque cada ano tem leis novas, algumas que não eram cumpridas depois de muita briga passam a ser pelo menos parcialmente cumpridas, também ao contrário, algumas que estavam sendo cumpridas, né, algum setor empresarial entra na justiça e consegue fazer com que a lei ande para trás. Então, isso anda nos 2 sentidos, né? Então, façam bom uso. Bem, feita essa explicação do material que vocês estão recebendo, foi dito que eu sou professor da UFRJ da Geografia, já orientei tese de mestrado e doutorado, e aqui, durante um tempo, já faz bastante tempo, eu dava geografia econômica para economia e administração.
aqui na Praia Vermelha. Bem, então muitos anos eu legislei, né, fiz essas leis todas, me preocupava com elas serem cumpridas, e quando você se preocupa com uma lei ser cumprida, tem gente que acha que já é uma loucura no Brasil você não contente em fazer a lei, ainda querer que ela seja cumprida, quer dizer, isso já é considerado um ato de uma certa insanidade, né? Mas então você tem que entrar numa situação de uma certa negociação com os governos, com as empresas. Por exemplo, para fazer cumprir, vou dar só um exemplo emblemático, a lei do jateamento de areia. Então, vocês sabem que o Rio de Janeiro concentra cerca de 80% da construção e reparação naval do país, é um setor concentrado, e havia um problema seríssimo de saúde, porque para preparar os navios e as placas para pintura, você tinha que usar como abrasivo, usava areia. A areia ela se fragmentava em invisíveis cristais de sílica, isso entrava no pulmão dos metalúrgicos e produzia uma doença, uma das doenças profissionais mais antigas do mundo, chamada silicose. O problema é que os médicos patronais, isso já é um problema para o Conselho Regional de Medicina, que é uma questão de ética médica, os conselhos patronais não diagnosticavam silicose, diagnosticavam tabagismo, bronquite, inflamação da pleura, tudo que não caracterizasse um nexo causal muito claro e direto entre uma tecnologia suja e uma doença profissional que mata em 15 a 20 anos. Então, a primeira questão foi provar que a silicose era silicose. Aliás, Ana Célia, os trabalhadores não chamavam silicose, chamavam pulmão de pedra. Era como eles se reviam, o coitado Joaquim está com pulmão de pedra. E que realmente é uma descrição do que acontece com o pulmão das pessoas com silicose. Quer dizer, você primeiro vai tendo fibroses, insuficiência respiratória, começa a ficar meio amarelo, não consegue subir uma escada, passado vários anos, morre, né? Então, a primeira briga, então, nós tivemos que ter apoio da UF, da Universidade Federal Fluminense, do Hospital Antônio Pedro, levamos com os sindicatos trabalhadores para serem analisados, então deu 680 trabalhadores com silicose, segundo a UF. E os médicos patronais não tinham diagnosticado nenhum caso, quer dizer, só isso aí já é um certo escândalo. Bem, aí começou a discussão. Como isso ficar muito claro, então a Fiocruz, um programa que ela tem de saúde do trabalhador, ela organizou tese de mestrado e doutorado sobre a incidência da silicose entre os trabalhadores da construção e reparação naval. Depois tinha a parte tecnológica, quer dizer, quais eram as alternativas. Aí entrou a engenharia da produção e a naval. Nós enviamos técnicos para os Estados Unidos para ver quais eram as tecnologias que a EPA licenciava como abrasivos. Você tinha hidrojateamento, grenalha de aço, até cascas de castanhas e nozes. Teve que aprovar a lei, depois ninguém cumpria a lei, você teve que entrar nos estaleiros com televisão, mostrando a chapa do pulmão dos trabalhadores, aí finalmente os donos dos estaleiros viram que iam ter que cumprir a lei, mas aí mostraram as dificuldades econômicas da transição tecnológica, né? A gente teve que fazer uma segunda lei, diminuindo os impostos em cima daqueles equipamentos que, por força da lei, substituíssem a tecnologia suja por uma tecnologia mais adequada, que diminuía bastante os impactos sobre a saúde e a vida de quem trabalhava e também o ambiente. Então, se reduziu de 24 para 6 o imposto em uma desses equipamentos, o BNDES entrou e essa tecnologia foi substituída. Pra vocês terem uma ideia, entre diagnosticar o problema, né, correr atrás da UF, aprovar a lei, entrar com a televisão nos estaleiros, fazer audiência, fazer a segunda lei, isso daí é um processo que demorou aproximadamente 9 anos. 9 anos. Essa é uma pequena mostra das dificuldades, mas também das imensas possibilidades de mudanças de tecnologia, né, de tecnologias sujas, tecnologias limpas, levando em conta saúde e meio ambiente, e toda a questão da importância que a universidade tem, né, que o saber tem. Quer dizer, se não fosse as universidades, 1, diagnosticar o problema, né, 2, apontar uma solução tecnológica e dar respaldo para isso tudo, provavelmente esse processo não teria acontecido e até hoje
né, os metalúrgicos de Niterói e São Gonçalo estariam com pulmão de pedra diagnosticado como tabagismo ou inflamação da pleura. Né? Bem, isso é um exemplo da parte legislativa que está aqui nessa cartilha que vocês receberam. Bem, no executivo, a situação é bem diferente, porque você tem que gerir a gestão ambiental. Então, a minha primeira experiência de executivo, só tive duas, né, antes nem síndico tinha sido, né, foi aqui a Secretaria Estadual do Ambiente, em 2007, né, no governo Sérgio Cabral. Então, qual foi a primeira situação? Nós chegamos na secretaria, vimos que tinha 3 órgãos fracos, o IEF, a FEAM e a SERLA. E nunca havia tido um concurso na área ambiental. E os órgãos todos muito concentrados na capital. Então, a primeira preocupação que a gente teve foi fazer uma lei, né? Na época a Yara trabalhava conosco, que era presidente do IEF, nossa colega aqui que está também pesquisando aqui a área. Então a lei era a seguinte: juntar os 3 órgãos num, fazer o primeiro concurso e criar 9 agências regionais por bacia hidrográfica. Então, essa foi a primeira. Também criar mecanismos como ouvidoria, corregedoria e a obrigatoriedade dos gestores, dos chefes dessas unidades regionais serem funcionários da casa, e no caso de licenças complexas, os diretores até escreverem, como no Banco Central, por que eram favoráveis ou contra, para dar uma transparência maior sobre as decisões de política ambiental. Então, assim foi feito, os órgãos foram juntados. É incrível que todo mundo já dizia, as bochechas se enchiam para jurar a prioridade do meio ambiente. Em 30 anos nunca tinha tido um concurso na área ambiental. Nesse primeiro concurso que a gente fez, cerca de 300 pessoas, a gente já dedicou que 90 delas seriam para as 9 agências regionais obrigatoriamente. Então, o concurso foi feito, inclusive, na região, para garantir o fortalecimento da descentralização. Quer dizer, tanto é bom para o empresário, que não tem que vir para a capital para resolver alguma coisa, como para o ambientalista, que tem uma agência regional forte, ele pode chegar lá em Volta Redonda, em Macaé, etc., e dizer: olha, está acontecendo isso com a Jurubatiba, ou com a Lagoa, ou com Mata Atlântica, então tem localmente alguém a quem recorrer. Bem, então essa foi a primeira questão. Agora, a segunda questão, você tinha uma pilha de 6.000 licenças ambientais. Demoravam 2 anos, 3 anos, 4 anos, no meio da burocracia tem corrupção, naturalmente, né? Quanto custa tirar debaixo da pilha e botar em cima da pilha uma licença para um empreendimento industrial de peso. E o mais incrível é que nessa pilha de 6.000 tinha o Comperj, que é o Complexo Petroquímico de Itaboraí da Petrobras, o maior licenciamento ambiental da América Latina, e tinha também o Arco Metropolitano, uma via estratégica para o Estado, que liga exatamente o Comperj ao porto de Itaguaí, onde está o polo siderúrgico, permitindo uma integração forte, e também, ambientalmente, tem um ganho, que é tirar os grandes caminhões e ônibus da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, né, aliviando esse trânsito. Bom, mas, ao mesmo tempo, só para dar exemplo de 2 licenciamentos complexos, tinha também, na mesma pilha, os postos de gasolina e os condomínios da Barra da Tijuca. Quer dizer, isso não ia dar certo, não dá certo em nenhum país do mundo. Então, qual foi a nossa primeira preocupação nesse caso? Descentralizar para os municípios a possibilidade deles licenciarem empreendimentos de pequeno e médio porte. E como é que isso aconteceu? Primeiro, não era qualquer município, eram aqueles que tivessem Secretaria de Ambiente, Fundo, Conselho, e tivessem técnicos, biólogos, geógrafos, engenheiros florestais, químicos, advogados especializados, ou seja, tivessem capacidade técnica de licenciar. Então, nós preparamos isso, houve muita polêmica na época, alguns ambientalistas ficaram preocupados, um prefeito do interior, então ele ia licenciar o posto de gasolina do seu aliado e não ia licenciar o posto de gasolina do seu adversário. Bom, mas então esse decreto, ele previa uma série de cláusulas aonde, comprovado o dolo ou a má-fé, o município perdia o poder de licenciar.
Então, isso foi uma coisa interessante e depois não era igual para todos os municípios. Cada município podia licenciar na proporção do quadro técnico que apresentasse. Tanto o município que tinha um quadro técnico mais reduzido podia licenciar só empreendimentos de muito baixo porte, de muito baixo impacto. E, por exemplo, o que tinha mais capacidade, que era o município do Rio de Janeiro, já pegava até alguns empreendimentos de porte bastante mais considerável. O que acabava sendo, Anaceli, um estímulo, como para o município é muito interessante licenciar, primeiro ele dá poder político e depois ele arrecada. Então isso acabava sendo um estímulo ao município contratar mais profissionais, que não deixa de ser uma coisa interessante. Você amplia o mercado de trabalho e amplia também a capacidade do município fiscalizar, né? Isso é uma coisa interessante, é um estímulo a. Então, atualmente no Rio, no estado do Rio, 42 municípios dos 92 fizeram esse convênio e podem, portanto, licenciar. Só que esses 42 representam mais de 90% da economia do PIB do estado, né? Então, com isso, a pilha baixou de 6 mil para 2 mil. Então, a gente podia se dedicar muito mais a empreendimentos complexos, como o caso do Comperce. Antes de passar para a Amazônia, para os grandes temas nacionais, eu queria falar especificamente da licença do Comperce, que eu acho que é uma coisa que tem interesse. Para mim, me tirou o sono durante vários dias. Vocês imaginem, uma pessoa que nunca licenciou uma padaria na vida, cai no colo a maior licença ambiental da América Latina, simplesmente. A 30 quilômetros da Baía de Guanabara, então todo mundo com binóculo olhando como é que um ambientalista vai licenciar uma petroquímica a 30 metros da Baía de Guanabara, a 30 quilômetros da Baía de Guanabara, que já está completamente detonada. Então vocês imaginem que isso não era uma coisa, digamos assim, muito simples. Então a primeira coisa que a gente fez foi uma inovação. A gente fez várias inovações. A primeira inovação foi fazer uma audiência prévia com as universidades, na época FEEMA, IBAMA, Petrobras e a empresa que estava fazendo o EIA-RIMA, para estipular qual seria a instrução técnica para o EIA-RIMA. Para quem não é do ramo, instrução técnica são basicamente as perguntas que o estudo tem que responder. Bom, a Petrobras subiu nas tamancas, porque ela já estava com a ideia que a licença ia demorar 3 anos, e a gente ainda estava inventando um outro estágio que não estava previsto. Então, bom, isso vai agora passar 3 anos e meio. Só que a gente falou para a Petrobras, calma, Petrobras, calma. Você fazendo todas as boas perguntas antes, você vai ganhar muito tempo, porque depois não vai chegar alguém do Ministério Público, algum ambientalista, vem cá, faltou o manguezal, faltou o ar, faltou a disponibilidade hídrica, faltou o transporte hidroviário. Então, você fazendo todas as boas perguntas antes, você ganha imensamente tempo e consistência. A segunda inovação foi um acompanhamento para e passo. O que significa isso? No passado, uma empresa, para fazer um EIA-RIMA complexo desses, 1 ano. Aí, quando acaba de fazer, entrega para o órgão ambiental. No primeiro capítulo, os técnicos da FEMA mostram que aquilo não está bem. O primeiro capítulo mandam para trás. E daqui a pouco acontece, 4 meses depois, a mesma coisa com o segundo capítulo. Então, vocês já imaginaram o caos que isso é do ponto de vista da gestão. Então, o que a gente fez? A gente criou um grupo quadripartite, né, com FEMA, IBAMA, Petrobras e a empresa que estava fazendo, e fazíamos reuniões de acompanhamento quinzenais para acompanhar e corrigir a elaboração do EIA-RIMA, de tal maneira que 6 meses depois, quando ele ficou pronto, primeiro, já estava basicamente corrigido, segundo, não era um ET, né, não era um extraterrestre que ia cair no órgão ambiental sem ter ideia do que se tratava aquilo. Bom, então essa foi a segunda inovação. A terceira inovação, que eu acho interessante, que pela primeira vez no país nós exigimos um instrumento que os nossos craques das universidades conheciam, mas que não tinha sido ainda utilizado, que se chama AAE. AAE quer dizer Avaliação Ambiental Estratégica. Então, o que é avaliação ambiental estratégica? Mais além de pegar cada uma das 50 unidades, essa emite tanto para a atmosfera, tantos efluentes, tanta questão,
a ideia era ver sinergia, ou seja, naturalmente um empreendimento dessa dimensão ia trazer 100 mil pessoas para aquele local, né? Gera impactos de segunda e terceira geração em cima de esgoto, de lixo, né? De engarrafamento, etc, etc. Então, essa avaliação ambiental estratégica, que foi até feita por uma equipe da UFRJ, da COP, né? Ampliada com mais de 100 pessoas das mais diversas áreas, ela teve que então prever isso tudo. Como era realmente muito complexo, nós criamos um grupo interministerial com 4 ministérios, Caixa Econômica, etc., para começar a ver toda a modificação e planejar com antecipação a ocupação daquela região. Então, por exemplo, foi previsto investimento pesado em saneamento, lixo, transporte hidroviário e duplicar a disponibilidade hídrica da região, porque Niterói, Itaboraí e São Gonçalo já faltava água. Imagina chegando mais 100 mil pessoas e um empreendimento desse porte. Então, obviamente, as expensas da Petrobras foi organizado para passar de 6 metros cúbicos por segundo para 12, portanto, dobrar a disponibilidade hídrica da região. Então, já falei de 3 inovações. A audiência para fazer a instrução técnica, o acompanhamento simultâneo e avaliação ambiental estratégica, a consequência dela, o grupo interministerial para prever isso tudo e dar várias compensações à população, inclusive coisas do tipo recuperar o centro histórico de Itaboraí, fazer escolas técnicas para formar profissionais para as áreas. Então, isso muito além de um licenciamento ambiental corrente, praticamente um planejamento regional preventivo. As exigências que nós fizemos, essa é uma 4ª inovação, foram muito além do que a legislação previa. Vocês sabem que um órgão estatal não pode estar aquém da exigência nacional do CONAMA, mas pode estar além. Então, por exemplo, só para as emissões atmosféricas, nós exigimos que a Petrobras instalasse um equipamento chamado um denitrificador, que abate 90% das emissões de NOx, que são os óxidos de nitrogênio. Isso era mais do que o dobro do padrão de exigência do CONAMA. E só este equipamento, entre 40 exigências, custava 200 milhões de dólares. Só este equipamento. Um empreendimento de 18 bilhões. Isso é um lucro para quem imaginava que a licença ia demorar 2 anos e a licença saiu em 11 meses. Depois de 5 audiências públicas, várias delas com 2, 3 mil pessoas. E, entre outras coisas, foi obrigada a empresa a plantar 4 milhões de árvores ao longo dos rios Macacu e Caxeribu, que descem por aquela área até os manguezais do Guapimirim, e comprar um terreno de muitos milhões de metros quadrados entre o empreendimento e os manguezais para evitar a favelização daquela área. A Petrobras teve que comprar um terreno que era tipo 10 vezes o tamanho do terreno do Comperge para impedir que fosse favelizado e houvesse uma pressão muito grande em cima dos manguezais de Guapimirim, que são os últimos manguezais relevantes do fundo da Baía de Guanabara. Bem, esse processo não foi contestado pelos ambientalistas, nem pelo Ministério Público, acabou virando um certo paradigma de que você, entre outras exigências, também uma exigência inédita, nem uma gota de água contaminada na Baía de Guanabara. Portanto, tudo recirculado, o que torna o processo mais caro, mas mais seguro também. Tá? Bem, então isso só para levantar uma questão, que é sempre um bicho-papão para os ambientalistas, que é a questão do licenciamento ambiental. Né? Sempre quando se fala em licenciamento, a ideia é que o bom ambientalista é o que não licencia. Né? Porque qualquer licenciamento é considerado, de alguma maneira, uma derrota, porque você teve que licenciar algum empreendimento. Como não existe poluição zero, todo empreendimento algum impacto tem. Né? E o grande desafio sempre é você criar empregos e reduzir o impacto no meio ambiente, na saúde, de preferência melhorar as condições de vida, por exemplo, saneamento, transporte e até questões culturais. Bem, então vamos passar rapidamente, estou aqui vendo o meu relógio aqui, para o segundo desafio também, quando eu estava começando a me acostumar com a gestão estadual, 1 ano e 5 meses, o presidente Lula teve a insensatez de me sequestrar para o Planalto Central do país. E aí já era um outro desafio muito mais complicado,
porque se tratava de não substituir qualquer pessoa, mas simplesmente a ministra Marina Silva, um ícone, né, da defesa do meio ambiente, das florestas, da Amazônia, minha amiga há mais de 30 anos, desde os tempos que ela era uma menina, a gente ia lá participar dos empates com Chico Mendes, no Acre, e depois de 5 anos e 5 meses, ela saiu do governo implicada com a área econômica, deu um nó, né, um nó total. Então, a expectativa da minha chegada do Ministério é que ia chegar uma pessoa que ia carimbar as licenças ambientais, que nem aquela música do Raul Seixas, aquele carimbador maluco que acaba carimbando o que passa pela frente. Então, a minha primeira preocupação foi realmente marcar um território, né? Eu coloquei 8 exigências prévias para aceitar o cargo, né? A entourage do presidente Lula considerou isso uma desfeita. Como é que eu fiz uma coisa dessas? Eu devia dizer, não, peraí, como cidadão estou honrado pelo convite e vamos partir para o carimbo. Eu falei, não, peraí, tem questões prévias. A primeira questão é que o meio ambiente estava fora da política de ciência e tecnologia. E eu não aceitava isso de forma alguma. Estava se discutindo questão tecnológica, o meio ambiente não tinha assento, não participava, não apitava. Então, tecnologia limpa ou suja, de alto ou baixo carbono, é indiferente? Claro que não. Outra coisa, o meio ambiente estava fora da política de saneamento. Ficou com o Ministério das Cidades. Bom, tá bom, isso implica grandes verbas, grandes discussões, integração, cidades, outras discussões políticas, orçamentárias, divisões do poder. Ele disse, não é isso que a gente quer interferir na política de saneamento. Porque se o esgoto sem tratamento é a primeira causa da poluição dos recursos hídricos, lagoas, rios, como é que o meio ambiente vai ficar fora de uma coisa dessa? Não tem cabimento. E por aí foi. Então, isso de alguma maneira aconteceu. E a questão básica sempre foi, a prioridade quase que absoluta era a questão da Amazônia, né? Então, lá fora, quando se discutia meio ambiente no Brasil, Amazônia. Parecia que o Brasil era a Amazônia, né? Então, a gente ampliou para outros biomas e outras discussões, mas a gente, claro, que tinha que começar enfrentando a guerra da Amazônia, sem a qual nada aconteceria. Bom, o que acontecia na Amazônia? A Marina tinha conseguido derrubar o desmatamento da Amazônia por 3 anos, de 18 mil quilômetros quadrados para 14 mil, 11 mil, mas no último ano voltou a subir para 13 mil. Então teve uma pequena inflexão, mas assustadora, porque isso poderia significar um certo prazo de validade para os instrumentos que estavam sendo usados. Então o primeiro desafio foi voltar a inverter isso e derrubar o desmatamento da Amazônia. Então nós rapidamente propusemos para o presidente Lula várias medidas muito duras. A primeira delas foi cortar o crédito dos desmatadores ou daqueles que estivessem ilegais. Isso foi uma guerra com os governadores, né, que a gente estava querendo asfixiar a economia, que era muito fácil para alguém do Centro-Sul, todo mundo tinha não sei quantos carros e televisões, condenar as pessoas da Amazônia a viver na Idade da Pedra. Então assim era colocada ideologicamente a questão, era essa. Na verdade, você está querendo cortar o crédito dos ilegais. Não tem sentido você dar um crédito subsidiado para quem está destruindo um bioma. Mas isso era torcido e colocado como se o Centro-Sul quisesse consumir mais e condenar a população de 25 milhões de pessoas da Amazônia a ficar num nível de subconsumo e, portanto, de qualidade de vida inferior. Então, já foi a primeira guerra. A segunda guerra, essa primeira guerra foi vencida. O Conselho Monetário Nacional aprovou o corte de crédito nessas condições, né? Tanto dos bancos públicos quanto privados. Uma decisão votada pelo Conselho. A segunda guerra foi o decreto de crimes ambientais. Existia uma boa lei de crimes ambientais de 98, só que em grande parte ninguém era condenado por ela, como acontece. Por isso que a gente dá essa do cumpra-se, né? Porque então a gente percebeu o seguinte: as pessoas entravam na terra, não pagavam pela terra, contratavam, não assinavam carteira, não pagavam multa, não pagavam imposto, riam do nosso nariz e transformavam a Amazônia em pasto de carvão. Não estava direito. A impunidade estava vencendo. Então, essa proposta que a gente fez, que o presidente Lula assinou, decreto de crimes ambientais, 190 artigos, 3 deles falavam da possibilidade de você poder pegar, embargar o gado ilegal, a madeira ilegal, o carvão ilegal, o trator ilegal,
e simplesmente leiloá-los antes do processo judicial concluído. Ou seja, isso é uma coisa complicada. No bojo do processo administrativo, garantindo a ampla defesa e o contraditório, e caracterizado o crime continuado, você podendo dar um prazo, você tem 60 dias para tirar o teu gado da terra indígena do Parque Nacional. Não tira, vou lá, pego aquilo, leiloo e passo para o Ministério do Desenvolvimento Social, para o Bolsa Família. Eu, claro, que sou especialista em frases, falei logo no início o seguinte, olha, tirem o gado das terras indígenas, senão o boi pirata vai virar churrasquinho no Fome Zero. Era uma boa frase. Mas todo mundo achava que era apenas uma boa frase, porque falar isso no meio daquela Amazônia lá cheia de capangas, com uma ausência do poder público total, parecia muito mais, realmente, uma frase ainda mais dita por uma pessoa com a minha característica, um carioca de colete, dizendo que isso ia acontecer. Bem, mas então, primeiro eles tentaram contestar na justiça o decreto de crimes ambientais, arguindo que era um atentado contra a propriedade privada. Né? Como é que antes de concluído o processo jurídico, alguém vai apreender gado? Mas a justiça deu contra eles. Diz que não, porque se você esperar 10 anos de processo judicial, quando acabar, acabou também aquela parte do bioma, e você vai discutir se foi certo ou errado acabar com o parque, com a nascente do Araguaia, com as terras indígenas e com tudo, mas já tinha ido para o brejo. Né? Então, era matéria vencida. Agora, então a gente teve que, com o ministro Tarso Genro, montar uma coisa que a gente chamou de CICIA, que é a Coordenação Interministerial de Combate ao Crime Ambiental. Então, pela primeira vez, a gente juntou na mesma mesa Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, IBAMA, Chico Mendes, Guarda Nacional. Um verdadeiro... exatamente. Então, começamos a fazer grandes operações, e aí foi fundamental o uso da mídia, todas as operações com mídia, primeiro para mostrar para a população o que o IBAMA estava fazendo, levantar a moral do IBAMA e da Polícia Federal. Depois também carregar recursos no governo, dizer, olha, está acontecendo isso, estamos enfrentando, precisamos de dinheiro. Tudo isso é caríssimo. Essas operações são complexas, sobretudo aquelas prolongadas, que você tinha que montar bases do Exército na região. Caríssimo isso. Não, e tudo que você faz com o Exército tem que pagar por fora, não é que já está no orçamento. Tem um orçamento, mas você vai fazer uma operação, você tem que conseguir dinheiro para pagar aquela operação. Bem, então montamos a CICIA. Isso era bom, a mídia era bom, não só para levantar a moral e conseguir recursos, mas também para ter um mecanismo dissuasório, né, de tentar dissuadir aqueles praticantes que eles viam na televisão. A cara dos latifundiários que estavam metendo gado, ou cortando madeira, ou fazendo carvão em áreas protegidas, ou em terras indígenas, ou em nascentes de rios, ficavam com medo da próxima cara aparecer no Jornal Nacional fosse a sua. Né? Então isso daí é uma coisa muito interessante, o uso da mídia intencional e dirigido para isso, né? Focar esse tipo de operação. Bem, então, para tentar concluir mais rapidinho aqui, 1, corte de crédito, 2, decreto de crimes ambientais, 3, a CICIA, 4, usando o meu conhecimento de geografia, né, aqui da UFRJ, a gente também chamou vários geógrafos e conhecedores da Amazônia e começamos a mapear os entroncamentos rodoviários, aonde colocar então barreiras especiais 24 horas para checar a origem. Né? Transformamos aquelas guias de madeira antigas por uma guia eletrônica, de tal maneira que ela não pudesse ser falsificada. Quando era emitida a guia da madeira legal, que saía de um lugar que tinha plano de manejo, licença, etc., né? Que normalmente essas guias eram usadas 20 vezes cada uma, ou adulteradas, o 100 virava 1000, com 0 a mais. Né? Então, quando a gente criou o sistema do olho verde, que era, você emitia eletronicamente, entrava no sistema, e nas barreiras dos entroncamentos você via, não no papel, mas no computador, o que aquilo podia ou não ser transportado. Bom, o resultado, começou realmente a cair, voltou a cair bastante o desmatamento. Mas o problema é que não basta você reprimir. Se você não abre alternativas sustentáveis, o sujeitinho, você sobe em cima de um trator, como a gente subia, derruba aqueles fornos ilegais de carvão, vai embora, o sujeitinho vai desmatar 5 quilômetros adiante. 25 milhões de pessoas lá, então como é que fica?
né, se você não abrir uma alternativa. O pessoal vai viver de quê? Então, o desafio foi organizar alternativas sustentáveis. Então, aí já abre um outro flanco, mais ou menos umas 5 ou 6 medidas. Eu vou mencionar, assim, algumas, depois, se vocês tiverem interesse, no debate, vocês colocam. Então, vou mencionar algumas. A primeira delas foi um apoio ao extrativismo. O extrativismo estava muito decadente, preço muito baixo, seringueiro pobre, castanheiro pobre, vendiam madeira para o madeireiro ilegal, para a serraria ilegal, deixavam o pecuarista botar o gado na sua colocação para ficar com uma cabeça de gado, um bezerro de 3 nascidos vivos, e ninguém pode apontar o dedo e criticar qualquer um que tivesse filho passando fome fazer a mesma coisa. Então a questão não era criminalizar. Então, nós propusemos, então eu peguei um pouco a minha tradição também da economia, propusemos para o Lula dar preços de garantia para 10 produtos extrativistas. No Brasil, sempre teve preço mínimo, preço de garantia para o algodão, o café, a soja, o cacau, etc. Ou seja, as commodities, né, os produtos do agronegócio. E nunca teve preço de garantia para castanha, borracha, açaí, babaçu, guaraná, pequi, etc, etc. Então está aí, o presidente Lula assinou, eu sei que estava resolvido, não estava. A gente teve que ir no Conselho Monetário Nacional, que foi votado 1 a 1 os preços, que cada um é considerado um subsídio implícito. Então é votado 1 a 1 os preços de garantia. Ou melhor, são votados 1 a 1. Mas isso também não resolvia, porque você tinha preço, mas não tinha transformação, não tinha acesso aos mercados, várias coisas que a gente foi. Então começamos a montar programas de melhoria tecnológica e também de garantir acesso direto aos mercados. Uma delas, só vou dar um exemplo, tem mais de 30, só vou dar um exemplo que é simbólico. A gente pegou, Yara, da Universidade de Brasília, da UNB, um grupo criou uma tecnologia muito simples chamada Tecbor. Tecbor é a tecnologia da borracha, um equipamento que custa R$16 mil, ou seja, nada, para o governo, né? Para o sujeitinho é caro, mas para o governo R$16 mil não é nada, é peanuts, né? Para fazer, em vez daquela bola, fazer uma placa fininha de borracha, uma lâmina. E aí, a cooperativa podia vender diretamente para uma fábrica de calçado de Manaus ou de Belém e agregar valor, permitindo que a pessoa pudesse viver com mais dignidade, mantendo a floresta em pé, ou seja, da base econômica. Uma outra medida, além do preço mínimo de tecnologias como a Tecbor, uma terceira medida foi a questão do zoneamento econômico e ecológico da Amazônia. Fundamental. Então, a gente adotou isso como estratégia, como meta, botamos dinheiro, tecnologia, recursos humanos para os governos estaduais. Além disso, não era só um problema técnico e econômico, problema político, porque resolver o que fazer com a Amazônia não é uma coisa tão simples quanto chamar um técnico para dizer qual é o melhor mapa que. Então, tem altas discussões, embates, etc. Nós concluímos em fevereiro desse ano o macrozoneamento econômico e ecológico da Amazônia, um instrumento fundamental, que diz quais são as áreas que você não vai tocar, quais áreas que você pode e deve desenvolver pesquisa, turismo, etc., de baixo impacto, quais áreas que já existem, as minas, os portos, etc., e como potencializar e criar mais emprego sem invadir outras áreas, e as áreas degradadas, por exemplo. E aí é uma coisa muito interessante, que o padrão de desenvolvimento e de avanço das fronteiras no Brasil é muito predatório. Você vai indo em direção às áreas preservadas e deixa atrás de si um pouco o deserto, a erosão, a vossoroca, a quebra do fundo de fertilidade natural do solo, a quebra dos recursos hídricos da biodiversidade. Então, uma das estratégias principais foi olhar para trás, ou seja, recuperar as áreas degradadas, o que implica Embrapa, tecnologia de recuperação de solo, crédito, dinheiro, reflorestamento de nascentes, etc., etc. Ou seja, quando você aumenta a produção e até a produtividade, em vez de botar 1 boi por hectare, você pode botar 8 bois por hectare nas áreas já degradadas, isso, Anácio, ele acaba sendo um instrumento essencial para proteger as áreas novas. Você está criando emprego e produção e alimento na área que já tinha sido abandonada, né? Agora, inclusive, economicamente, só tem sentido economicamente a vantagem de você entrar na área da floresta por aquelas questões que eu falei. Você não pagava terra, não assinava carteira, não pagava imposto.
Quando você faz a regularização fundiária, e aí foi a segunda grande linha, regularização fundiária na Amazônia, né? No início, alguns ambientalistas achavam que essa lei era ruim, né? Porque quando você regularizava, você meio que dava o direito do cara a fazer alguma lambança. É um equívoco, um grande equívoco. No Pará, cada terra tem 5 donos. Cada cartório tem 5 andares. Atrás de cada papel tem um político que não sei quantos. Então, você chegava lá, a gente chegava lá com a Cicia, exército, tal, né? Eu me senti o próprio Indiana Mink lá, helicóptero, né? Você chegava lá, quem que você ia reprimir e quem que você ia ajudar? Se cada terra tinha 5 donos. Impossível. Então, a regularização fundiária, com normas rígidas, que o cara ganhava um título, mas se não marcasse a reserva legal, a APP, e desmatasse, perdia. Então, acabava sendo um dissuasivo também para ele fazer uma lambança, porque ele ficou 30 anos lá, nunca tinha um papel, ganhava o papel e a partir de agora ele sabia, se fizesse certo ia ter apoio, se fizesse errado perdia o papel instantaneamente. Então isso acabou funcionando também, ou seja, sem regularização fundiária você não consegue fazer política pública na Amazônia, você não sabe de quem que é a terra, você não sabe quem que você vai bater e quem que você vai dar dinheiro para recuperar. É um caos, e sem contar que isso é um fator de violência no campo. Se ninguém sabe quem é o dono da terra, você mata o sujeito e diz que a terra é sua. Se aquilo está tudo registrado, também acaba sendo um redutor, pelo menos em parte, não vou simplificar a questão da violência e da luta pela terra e da violência nas fronteiras, mas sem dúvida nenhuma a regularização acaba sendo um redutor de violência por luta, porque ela está regularizada. Você mata o sujeitinho, o filho dele é o herdeiro da terra, porque está registrado aí sem definitivo, que é aquele, não é outro, né? Bom, vou falar só de 3 mecanismos e vou parar. Outro, Fundo Amazônia. Então, nós vimos que vários países estavam preocupados com a questão do clima, a questão das florestas, etc., e achávamos que o Brasil podia tirar um partido disso. Então, nós criamos o Fundo Amazônia, o presidente Lula decretou, só a Noruega entrou com R$1 bilhão. $1 bilhão. $1 bilhão. Isso é administrado pelo BNDES. Mas aí tinha a seguinte questão. O presidente Lula era contra o Fundo Amazônia. Por que ele era contra? Ele dizia, bom, questão da soberania. Ele disse, qualquer um vai dar 2 milhões, vai chegar com o dedo para dizer o que a gente tem que fazer na Amazônia. A gente falou, bom, tem razão. Então a gente reformatou o Fundo Amazônia para dizer que o doador não tinha assento no conselho. Ele não podia dizer nada. Bom, mas aí os doadores colocaram a seguinte questão, bom, qual é a garantia que eu vou ter que o dinheiro do contribuinte da Noruega vai servir, com a tradição maravilhosa que o Brasil tem de uso do recurso público, qual é a garantia que ele ia ter que aquele recurso do contribuinte dele, que ele tinha que prestar contas, ele não tendo assento no conselho, que o recurso seria realmente utilizado para diminuir o desmatamento. Bom, aí nós usamos um outro artifício interessante. Nós só poderíamos sacar recursos do Fundo Amazônia se no ano anterior tivesse caído bastante o desmatamento. Ou seja, o teu dever de casa você tinha que fazer previamente. E era uma garantia absoluta. Você só saca se derrubar. O ano que não derrubar, que aumentar, você não saca o recurso. O brasileiro é desconfiado. Então muita gente ficou pensando, pô, Noruega está num $1 bilhão, então seguramente a Noruega deve ter terra na Amazônia, empresas na Amazônia, todo mundo fica. Aí eu falei, calma pessoal, não é bem assim. A Noruega é um país pequeno, está debaixo do Polo Norte, aquilo já está derretendo. Se aquilo derreter mais rápido ainda, vai ser um dos primeiros países que vai submergir. Então não deixava de ser um seguro de vida, né? Bem, então nós normatizamos para que, no decreto, para onde podia ser usado esse recurso. Então, apoio ao extrativismo, monitoramento, pagamento por serviços ambientais. Mais adiante eu vou explicar isso, se alguém tiver interesse em saber o que é pagamento por serviços ambientais. Né? Constituição e implantação de unidades de conservação, de corredores da biodiversidade e ciência e tecnologia aplicada ao desenvolvimento florestal e à política limpa. Ou seja, toda a parte do que se pode ter em matéria de produtos da área dos fármacos, né, da área de produtos de beleza, creme, shampoos, da área de alimento, da indústria alimentar, e também uma parte do Fundo Amazônia era para a parte
de pesquisa científica e tecnológica de produtos da floresta para permitir que o desenvolvimento tivesse um outro patamar. Ou seja, a guerra da Amazônia não é uma guerra de gato e rato, que tem alguém desmatando com motosserra, você vai atrás com helicóptero, com laço para... É uma coisa diferente, é para você lançar a base de um outro paradigma, outro padrão. E, obviamente, que a ciência e tecnologia tem um papel fundamental no sentido de dar as bases para você transformar tudo que o bioma tem de interessante em grandes expectativas de fronteira de desenvolvimento, de geração de empregos verdes e não obrigatoriamente de destruição. Bem, nós, para encerrar, nós, no ano passado, conseguimos o menor desmatamento da história da Amazônia. Né? Pela primeira vez, abaixo de 10 mil quilômetros, conseguimos 7 mil, foi praticamente metade do ano anterior, que tinha sido 13 mil, e um terço da média da década, que tinha sido 21 mil. Ou seja, o menor desmatamento da história da Amazônia. Tá? E também conseguimos fazer uma lei de clima, um fundo de mudanças climáticas, com 10% do lucro do petróleo, uma lei de clima, metas de redução das emissões de CO2. O Brasil nunca teve. Aliás, o governo sempre foi contra a área econômica, porque achava que isso ia asfixiar a economia ou engessar, e a área diplomática, porque achava que isso nos ia isolar do grupo dos 77, que tinha aquela posição mais tradicional de botar a responsabilidade exclusiva nos países ricos, que obviamente, historicamente, são os grandes responsáveis, mas isso não significa que se os países em desenvolvimento continuarem a emitir no ritmo que emitem, não adianta dizer que quem tem a responsabilidade histórica, o planeta vai para o brejo. Então, o Brasil era contra metas. A Conferência de Copenhague, como vocês sabem, correu mal, em vários pontos, nos essenciais, foi frustrante, mas o Brasil foi aclamado, o presidente Lula foi 4 vezes aclamado, o Brasil que normalmente nessas conferências ganhava o prêmio motosserra, o prêmio fóssil, ganhou o prêmio de amigo do planeta. E por que o presidente Lula foi aclamado? Tá bom que ele é habilidoso, é o cara, sabe não sei quantos. Mas ele chegou e mostrou lá, olha, o menor desmatamento da Amazônia, e o Brasil foi o primeiro dos países em desenvolvimento a ter uma meta de redução das emissões. Além disso, o Brasil se propôs, e já faz solidariamente, gratuitamente, apoia os países mais pobres da América Latina e da África a monitorar suas florestas com satélites do INPE, transfere gratuitamente tecnologia do etanol, que é uma tecnologia que pode gerar energia com menos emissão de CO2, e também técnicas de combate à desertificação. Então, mudou bastante a imagem do Brasil, apesar da conferência ter corrido mal. Esse esforço, seja na questão florestal, seja na questão climática, foi bastante reconhecido. Isso não significa que os assuntos estão resolvidos, muito longe disso. Agora o Brasil tem metas, que não são de um governo, são do país, isso foi registrado. E no plano aprovado, que está dentro da lei, não é só a Amazônia. É quebra de 40% do desmatamento do Cerrado, e também a indústria, a energia e a agricultura vão ter que reduzir suas emissões, o que significa toda uma nova discussão de empregos verdes e descarbonização da economia, ou seja, gerar mecanismos de economia de baixo carbono. Né? Então, esses são os desafios. Isso é um desafio para o país, para os governos, é um desafio para a universidade, né? Para a academia, para as profissões. Portanto, essa bola também está, né, nas nossas proximidades para cabecear, marcar um gol, ou também marcar um gol contra se a gente não se adequar a essas grandes exigências. Então, nessa parte paro por aqui, agradeço a vossa atenção e, apesar do dia chuvoso, saudações ecológicas e libertárias para vocês. Mencionou como você conseguiu a integração da política com a justiça, com o Ministério da Justiça e com a parte de enforcement. Eu queria saber como que você vê a integração efetiva da política ambiental com a economia, particularmente quando se trata da questão de pecuária. Você fala em boi pirata, mas a questão básica é que nós temos milhares de pequenos e médios pecuaristas que estão na ponta desmatando, porque é a única coisa que eles conseguem fazer para manter a produtividade
do pasto. O pasto é muito caro para recuperar e é muito caro intensificar, mas não tem nenhuma política econômica para permitir que isso aconteça. O que você tem é incentivo para aumentar o número de cabeças de boi. O BNDES, o Banco Basa, o Banco do Brasil financiam a expansão do rebanho. E esse que nós temos tido durante os últimos 10 anos, uma expansão enorme de rebanho, para quase 200 milhões de cabeças, mais do que a gente, no país. E como que nós vamos intensificar esses sistemas para reduzir a pressão na fronteira? Está claro. Essa é a verdadeira questão de fundo, né? Nós sempre dizíamos, sempre me dá a impressão que isso daí está ressoando muito. Será que o outro não é menos? Deixa eu ver. Oi, esse eu acho que está um pouquinho melhor. Então, eu sempre tive essa preocupação desde o início. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte. Buscar, só para dar alguns exemplos, além de baixar a pancada em quem deveria baixar e abrir o caminho para a sustentabilidade, no rol das medidas das alternativas, eu esqueci de dizer a mais importante, que é o que a gente chamou de arco verde. Porque o arco de fogo era o corte do crédito, a apreensão do boi pirata, a pancada, as operações da CICIA. E o arco verde, a gente juntou 10 ministérios, 12 autarquias, Banco do Brasil, o BASA, para chegar em cada município e dar alternativas. Por exemplo, o BASA e o Banco do Brasil, crédito para operações sustentáveis, a Embrapa, apoio para a agricultura de bom rendimento e baixo impacto, o Ministério da Pesca, né, a questão do peixe amazônico, né, tambaqui, pirarucu, etc. Você pode, peixes de valor comercial, exportar, ter emprego e proteína sem o boi pirata entrar em terra de índio, e assim sucessivamente. Bem, então essa é uma linha importante que eu esqueci de dizer. Mas faltavam várias coisas. Então, como é que a gente avançou nessas áreas que você colocou com razão, é um tema fulcral? Primeira, nós buscamos alguns setores econômicos para fazer pactos públicos. Primeiro foi a soja. A soja era um fator de desmatamento da Amazônia. Só que eles estavam começando a ter problema de colocar soja no mercado internacional, que havia boicote em função que aquela soja estava desmatando a Amazônia. Então nós chamamos os grandes exportadores de soja, a Biov, Associação Brasileira de Exportadores de Óleo Vegetal, e a NEC, exportadores de cereais. Chegamos para eles e dissemos o seguinte: olha, a gente vai fazer um boicote. Agora, a gente pode fazer um pacto com vocês. O pacto é o seguinte: a gente vai dar um selo verde para vocês exportarem e vocês não compram 1 tonelada de soja originada do desmatamento da Amazônia de 2006 para cá. Bom, eles toparam. Né? Sim, mas aí eles toparam na boca e no papel. A gente tinha que monitorar para ver se isso realmente estava acontecendo no terreno. Eles estavam muito preocupados, estavam perdendo mercados significativos, sobretudo na Europa. Então nós fizemos 3 monitoramentos diferentes. Um do governo, que a gente fez com satélites do INPE, o outro eles contrataram, foram ricos, cabeça do agronegócio, contrataram os seus satélites, e as ONGs contrataram os seus. Ou seja, WWF, Greenpeace, Amigos da Terra também fizeram, eles assinaram também a moratória da soja e também fizeram monitoramento. Um ano depois a gente comparou os 3 monitoramentos, em 680 polígonos. Né? Moral da história: em 95% dos casos, eles cumpriram a moratória da soja. Ou seja, a soja deixou de ser fator relevante no desmatamento da Amazônia. Deixou de ser. Né? Porque eles iam perder todo o mercado e eles não eram os produtores, eles eram quem comprava. Os produtores dos quais eles deixaram de comprar começaram a reclamar que a gente estava favorecendo os grandes e penalizando os que vendiam, que os caras não compravam. Para eles não era tanto prejuízo, ele não compra desse, compra do outro. A gente negociou com os exportadores de soja, com os que beneficiavam o óleo vegetal e exportavam. E a gente pegou no ponto sensível, e como eles que compram, eles acabou funcionando. Um outro pacto que a gente fez, eu não vou descrever todos, que aí realmente extrapola o tempo, mas a gente fez um pacto semelhante com a madeira, público, assinado com televisão, né? Pacto da madeira, com os exportadores de madeira,
E no caso da madeira, eles só comprariam madeira legalizada de manejo e nós dobraríamos a oferta da madeira legal. Isso aí, Ana Célia, parece certo ovo de Colombo. A melhor maneira de combater a madeira ilegal é você aumentar a oferta da madeira legal de manejo certificada. Parece óbvio, mas assim é. Se alguém quiser depois saber o que é manejo florestal sustentável, a gente também explica que não é muito difícil de explicar, mesmo para um não especialista desse assunto. Fizemos um pacto semelhante, aí entra com a carne, né? Esse pacto começou com uma guerra no Pará, com o Ministério Público, com os grandes frigoríficos, e nós assinamos em novembro do ano passado, em São Paulo, um pacto com a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, que a partir de dezembro desse ano agora, não vai haver nos supermercados, na prateleira dos supermercados, carne originada do desmatamento da Amazônia e do Cerrado e da Caatinga. Como isso vai ser feito, um sistema complexo, se alguém quiser interesse, eu explico com detalhe, um sistema de auditorias. A Abras listou, né, 50 auditores, então criou normas, segundo o tamanho da fazenda, a quantidade de gado, eles tinham que cumprir uma série de normas, e esses auditores independentes, credenciados pela Abras e pelo Ministério do Meio Ambiente, iam dizer se estavam ou não conseguindo. Então, o supermercado não poderia mais comprar de quem não tivesse feito uma auditoria aprovada. O quarto pacto que a gente fez foi com os bancos. Fizemos dois com os bancos, um com os bancos públicos e outro com os bancos privados. O com os bancos públicos nós fizemos simplesmente com o presidente Lula e os 6 presidentes de banco público. E foi o protocolo verde dos bancos, que eles se comprometiam a não financiar empreendimentos insustentáveis. Depois fizemos com os bancos privados, né, a Febrapan, né, o presidente lá do Banco Real, Bradesco, também um semelhante. No caso do BNDES, é interessante que o exemplo que você deu foi o seguinte: o BNDES, num determinado momento, estava financiando frigoríficos. O frigorífico, como vocês sabem, não desmata, mas ele compra carne de fazendeiros, que alguns desmatam, outros não. Pelo protocolo verde assinado com o presidente Lula, né, o Luciano Coutinho, na sede do BNDES, eles não poderiam fazer isso. Então, quando houve a crise e eles voltaram a isso, nós então chamamos o presidente do BNDES, toda a sua direção, e vimos as normas de aplicação do protocolo verde para a crise dos frigoríficos. Moral da história: dos 10 frigoríficos que iam ser financiados, 5 foram descredenciados desse financiamento por causa do protocolo verde que o BNDES tinha assinado, se comprometendo a não financiar empreendimentos insustentáveis. Bem, mas isso tudo foi apenas uma das linhas. Esses pactos públicos são uma das linhas. Isso é insuficiente. Você tem que mudar realmente o padrão de desenvolvimento, né? Então você, claro, com frigorífico você cerca a carne do supermercado, com BNDES você cerca o financiamento. Com zoneamento econômico e ecológico você diz o que pode e o que não pode em cada região. Com o Banco Central você restringe também o crédito, inclusive o crédito privado. Mas isso não é suficiente. Você tem que ter vários mecanismos de legalização, ou seja, condicionar que uma área, que um governo, que um município receba obras públicas, obras diversas, etc., a regularização fundiária, que é uma questão fundamental, e a regularização ambiental, que significa fazer o cadastramento ambiental rural, o CAR. Cada propriedade marcar onde é que está a sua reserva legal, onde é que está a sua APP, para poder ter apoio para o desenvolvimento de uma atividade. Você tem que ter um tempo para isso. Esse é o ponto central, essa discussão do Código Florestal está por trás disso, né? Porque quando você... O que é o desmatamento ilegal? O cara não pode desmatar nada? Não. O cara pode desmatar um pedacinho. Mas na Amazônia, por exemplo, 80% é reserva legal. Mas aí o cara pega e não marca a reserva legal e desmata além. Sim, mas então, como é que fica? Então, enquanto você não marcar a sua reserva legal e a sua APP, que é a sua área de preservação permanente, você então está inabilitado a fornecer madeira ou carne ou qualquer coisa. Então, você tem que cercar com
com elementos de organização territorial, de financiamento, de compra e geral. Mas isso é uma coisa que mexe com os estados, com os municípios, com o sindicato dos produtores, com os grandes bancos. São mecanismos complexos e não são óbvios, né? Mas você tem toda a razão. Nós dissemos várias vezes para o ministro Mantega que a economia tinha que entrar no clima. Ou seja, enquanto nós tivéssemos, de um lado, os nossos grandes ideais climáticos e ambientais, e de outro lado, a economia real, ou seja, tributos, créditos, juros, dissociado uma coisa da outra, nós estávamos lascados. Que os ideais iam para um lado e, obviamente, a economia ia para o outro. Então, pouco a pouco, as coisas começaram a acontecer. Nós preparamos em conjunto com a Fazenda sistemas, por exemplo, para diferenciar o tributo, né, dos carros a etanol, que emitem menos, dos ar-condicionados e geladeiras, segundo o Inmetro, mais eficientes, com aqueles selinhos azul, verde e tal. Ou seja, quem consome menos energia emite menos CO2. Essa equação é inexorável. Então, você tem que dar um tratamento tributário diferente. Depois nós conseguimos desonerar a eólica. O Brasil estava atrasadíssimo em eólica. Nós fizemos um grande encontro em Natal, em junho. Chamamos os produtores de eólica para saber por que a gente estava perdendo o vento da história, literalmente. Então, escrevemos a Carta dos Ventos, que é o nome poético, para um documento de 12 pontos, um dos quais, apenas um dos 12, desonerar o equipamento eólico de IPI. Então, o presidente Lula assinou isso em novembro, desonerou as hélices e as turbinas. E nós, em dezembro, fizemos o maior leilão eólico da história, 1.700 megas, até parece que é muito, né? Mas é o dobro da energia instalada. A gente tinha instalado 650 megas no Brasil. Fizemos um leilão, não vou dizer que o único fator foi a desoneração, mas ajudou. E depois, em dezembro, o presidente Lula desonerou também o trabalho encomendado por nós, para o IPEA e com a equipe do Mantega, desonerou o material reciclado. Ou seja, quem tira do chão plástico, papel, lata, não tem que pagar imposto, tem que pagar prêmio. Então, você desonerar esses produtos, você vai incrementar a indústria da reciclagem e melhorar a renda das cooperativas de catadores. Isso é um processo em curso, é um processo lento. Ajustar a economia real, juros, tributos, créditos, às metas climáticas e ambientais. Isso talvez seja o maior desafio. Não, mas antes, então, deixa eu só falar duas coisas, assim, rapidamente. Primeiro, que o PPED, quer dizer, o Programa de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, está se organizando para abrir uma área de concentração em sustentabilidade, em biodiversidade, recursos naturais e culturais, que é a área, que é uma linha de pesquisa do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E chamar a atenção aqui, porque praticamente todos os professores que compõem o Instituto e o PPED estão aqui presentes, né? Com exceção da Estela, Valéria, Rodrigo, Alexandre, o Peter e a Marta, que vocês conhecem muito bem. Então, eu acho que a gente devia aproveitar justamente essa oportunidade, há vários alunos aqui de graduação, para continuar esse debate, porque eu acho que o debate é extremamente relevante para a continuidade das nossas pesquisas, né? Eu acho que é exatamente... Eu estou um pouco ansiosa com isso. Sim, mas talvez até para acrescentar qual seria o teor dessa continuidade, né? Eu acho que você já listou, quer dizer, foram várias iniciativas fantásticas, muita coisa que aconteceu, muitas ideias. Alguma coisa que veio de uma continuidade, que foi muito bom, que eu acho que dá uma tranquilidade, e daqui para frente. Porque eu acho que a ideia do Novos Rumos é exatamente isso. A gente vai consolidar, vai aperfeiçoar, vai melhorar, a coisa vai continuar nessa linha. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que a nossa contribuição também começa um pouco daí. E para atrair, inclusive, os alunos para uma proposta dessa, para esse debate, para outros, para cursos como o nosso, eu acho que a gente tem que inserir um pouco um cenário de futuro, tem que inserir política. Então, eu queria até já fazer uma proposta de tema para o próximo debate, que é continuar já pensando assim, já temos um pouco uma ideia, um balanço, né, do que foi feito. Assim como a gente, eu acho que tem, assim, quem está na área ambiental também, um bom balanço do que a Marina fez, eu acho que você também contribui, tem toda uma proposta de continuidade, né?
E como daqui para frente a gente pode exatamente consolidar, aperfeiçoar, melhorar isso, né? Isso acho que atrai muito também os alunos. Então, deixa eu só fazer a pergunta, que é a seguinte, eu acho que... exatamente. Não, mas é porque, por exemplo, o fato de que a gente está gravando isso e que vai estar na página, vai permitir que as pessoas que não tiveram nesse debate, que estarão no próximo, possam acompanhar o que, enfim, o que foi dito, né? Isso é muito importante, porque isso, as pessoas que não estiveram perderam um conteúdo muito relevante do que foi dito aqui. Mas a minha questão é a seguinte, você mostrou que existe um conjunto de instrumentos que estão na área municipal, estadual, e outro conjunto que tem um alcance muito mais amplo, que está na área federal, né? E que, realmente, comparando ambos, é claro que a área municipal, estadual, ela é extremamente relevante, porque é ali onde a política acontece, mas, na realidade, o que acontece na Amazônia é relevante para o que acontece no Rio de Janeiro. Afeta não só o Rio de Janeiro, como afeta o planeta como um todo. Então, as questões gerais, quer dizer, as questões do país e globais, afetam o meio ambiente local, né? Uma questão é um bem público global, porque a sua oferta global não está assegurada se a sua oferta local não estiver. Então, eu queria saber, do ponto de vista local, como que, conhecendo esse conjunto de instrumentos, que são muito amplos e diversos, etc., a gente pode contribuir para a redução das áreas degradadas do Rio de Janeiro, porque são muitas e a gente realmente vê muito pouca possibilidade de resolver essa questão local, que tem impactos globais. Essa é a minha pergunta. Bom dia, Rodrigo Medeiros. Eu tenho duas perguntinhas, vou ser bem sintético assim. Tá muito evidente os avanços que foram obtidos nesse curto período que o senhor esteve à frente do Ministério, se comparado à própria história do Ministério, foi curto. É óbvio que a expectativa é que, na verdade, seja uma licença. Vamos resolver em outubro o que vai acontecer. Mas, na verdade, eu queria ir um pouco para o outro lado. Na verdade, desse período, a grande frustração, aquilo que faltou implementar, que o senhor acha que realmente teria sido também um grande avanço da política e que, pela falta de tempo ou pela falta das dificuldades que o desafio se impôs, não foi possível. E uma segunda pergunta que, se eu comentasse, talvez agora já um pouco fora do Ministério, talvez um pouco mais à vontade, é essa discussão toda que está hoje no Congresso, que está dominando, sobre o Código Ambiental e a ameaça que isso tem em relação ao Código Florestal e a mudança de reserva legal e APP. Mink, algumas perguntas pontuais, mas para desenvolver. Primeiro, a tua opinião sobre biocombustíveis. Né? Eu queria que você desenvolvesse isso. Segundo, uma questão relacionada essa visão que você tem de se envolver. Você teve dois aspectos na gestão pública, né, muito interessantes. Aqui você tinha 20 bilhões de dólares ou de reais investidos no Rio de Janeiro no momento que você ingressou na pasta de meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente. Então, a tua gestão, ela não foi uma gestão de enfrentamento, mas foi uma gestão que eu admiro muito, de pensar na compensação. O que a gente faz com essas pessoas que sempre degradaram esse meio ambiente e tira delas o que é possível, porque esse grande rolo compressor do desenvolvimento, né, que com esses valores monstruosos, e você, eu acho que em Brasília sofreu do mesmo problema, né, o PAC, e aí eu queria saber a tua opinião sobre as pressões do PAC sobre você na pasta, e o legado que a Isabela, a Mônica, vai ter que enfrentar até o final do governo nesse sentido, que eu acho que é muito complicado, né, porque você tem que fazer as obras, e como é que isso vai acontecer, qual foi esse teu relacionamento, e essa ideia da política nacional, né, e esses instrumentos da política pública de meio ambiente, política nacional de meio ambiente, que você ampliou consideravelmente, que eu acho que foi uma contribuição fantástica, desfocar a Amazônia, pensar nos outros biomas, pensar em Cerrado, sair do PRODES, do DT, só a Amazônia, e passar para o sistema de sensoriamento remoto de todo o país. Né? As reservas hídricas no Cerrado são claras, se a gente não preservá-las, a gente vai ter problemas aí fundamentais. E esse deslocamento, essa visão de Brasil como um todo, eu também gostaria que você comentasse, porque você saiu da visão, como você já comentou rapidamente, na Amazônia, e passou para um todo. Né? Como é que isso se perpetuaria ir para frente? Será que esse fôlego que você levantou, ele vai à frente, ou você vai enfrentar grupos econômicos de grande força
no Cerrado, de exploração, de uma soja que foi desenvolvida especialmente para o Cerrado, que ela não era uma espécie, uma variedade para lá. Como é que isso funcionou e esse grupo que se acha muito bem sucedido porque adaptou uma variedade, né? Como é que isso funciona? Então, eu gostaria de comentários. Né? Oi, bem, que é Marta Irving, do PPEG, do Programa ECOS aqui da UFRJ. São duas questões, né? Quer dizer, você foi ministro, né? E agora é ex-ministro na política ambiental do Rio de Janeiro. Então, eu queria retomar um pouco o ponto da Valéria e fazer o link também com o Código Florestal, porque eu acho que a gente tem visto nos últimos anos, quem participou desde o momento da construção da política ambiental no Brasil, etc., que a gente está vendo é um momento um tanto quanto preocupante, porque a gente está vendo muitos avanços, que foram alguns dos quais obtidos a fórceps, né, no caso brasileiro, e a gente está vendo também muitos riscos com relação a todos esses avanços, inclusive riscos que estão plenamente apropriados pela mídia. Eu vou falar de dois, porque eu acho que são dois que você trabalhou bastante na tua gestão. Um deles é o confronto direto do PAC com a política ambiental, né? E o segundo grande risco que eu vejo é ligado principalmente à questão da política energética e do agronegócio com relação à política ambiental, que toca a discussão de código florestal e todas essas coisas. Então, quer dizer, pensando o que vem depois, né, em todas as medidas que já foram asseguradas e o momento de eleição que a gente está vivendo, como é que a gente vê esse confronto entre o PAC e as políticas desenvolvimentistas de governo e a manutenção da política ambiental ou de alguns ganhos a médio e longo prazo? Eu acho que a primeira, acho que deve ter 1 ano e meio atrás, eu vi o senhor comentar ainda quando era ministro na Câmara, no Senado, eu acho, que havia uma ofensiva muito grande dentro do parlamento, algumas conquistas no campo do meio ambiente, da preservação. Eu queria que o senhor comentasse que ofensivas eram essas. Eu lembro claramente que o senhor colocou a questão e eu fiquei bastante intrigado. E, além disso, acho que tem a questão do PAC, gostaria que o senhor comentasse, se posicionasse com relação à hidrelétrica de Belo Monte, que tem sido... Eu vou tentar responder todas elas, agrupando talvez, combinar. Tem várias perguntas sobre a questão do código, biocombustível, Rio de Janeiro, outros biomas, recurso hídrico, etc. Avanços, retrocessos, agronegócio. Então, vou tentar fazer em conjunto. Primeiro, a questão dos outros biomas. Né? Questão dos outros biomas. Eu, desde o início, falei que a Amazônia era fundamental, mas que o Brasil não podia ser o samba de uma nota só. Né? E 25 milhões de pessoas moravam na Amazônia, mas tinham cerrado a Caatinga. Então eu bati o pé e na nossa gestão a gente realmente fez o monitoramento dos outros biomas. Hoje a gente monitora todos os biomas e não só a Amazônia. Inclusive o resultado, e para 2 deles, além da Amazônia, já apresentamos planos de combate e desenvolvimento sustentável, para o Cerrado e para a Caatinga. É interessante que cada um deles levanta questões completamente diferentes. Por exemplo, no caso da Caatinga, o desmatamento na Caatinga tem um padrão completamente diferente da Amazônia. Não é o gado, é a questão energética. É lenha e carvão. O que já significa de partida que sem mudar a matriz energética, você já está morto. Não consegue reverter a região e o bioma que vão ser os mais afetados pelas mudanças climáticas, sem sombra de dúvida. Bem, então, aí, não só as medidas de combate ao desmatamento, mas também a questão do gás, dos ventos, e daí a importância da gente ter começado a desencalacrar a questão da eólica, que no Nordeste é muito significativa. O maior potencial eólico está realmente na costa do Nordeste. Então, no caso do Cerrado, quando a gente começou a ter uma dificuldade com o agronegócio, até para convencer o presidente Lula, a ministra Dilma, de ter metas também de desmatamento do Cerrado, a gente utilizou um argumento econômico. E, claro, nós da área ambiental
basta o argumento da biodiversidade, da destruição, né, do bioma. Mas nem sempre o setor econômico é tão sensível a questões tão abstratas para eles como algumas garças ou onças ameaçadas de extinção. Então, a gente usou um argumento muito forte do recurso hídrico, que o desmatamento, a gente comprovou isso com dados técnicos, o desmatamento do Cerrado estava quebrando. Lá nascem as principais bacias hidrográficas brasileiras. E aquele desmatamento estava quebrando a oferta de recursos hídricos. O que significava isso? Menos água para irrigação e menos água para geração de energia elétrica. Então, a gente teve que usar o argumento econômico para estabelecer metas também para o Cerrado. O Rio de Janeiro, já que a gente está falando de outros biomas, a Ana Célia falou, aqui a estratégia é diferente. Porque na Amazônia, 15% foi para o brejo, 85% está preservado. No Rio de Janeiro, na Mata Atlântica em geral, é exatamente o contrário. Sobrou 15%, 85% foi. Então a estratégia tem que ser diferente. Enquanto lá a gente está lutando à morte para quebrar o ritmo do desmatamento, aqui a gente tem que aumentar a cobertura da Mata Atlântica. Então a estratégia aqui é formar novos parques, novas unidades de conservação, e para isso, aqui no Rio, uma das leis que a gente aprovou aqui no Estado, uma lei interessante, que é o ICMS verde, que cria um mecanismo econômico que favorece os prefeitos que criem mais áreas verdes, resolvam a questão do lixo e melhorem a qualidade dos recursos hídricos. O que diz rapidamente essa lei? Ela não aumenta o imposto, mas além dos 3 mecanismos, que era população, área e PIB, de distribuição do ICMS entre os estados, introduz um critério verde. Esse critério verde composto de 3 subcritérios, né, 45% áreas verdes, aí depende do tipo de unidade ser criada, da área dela e do nível de implantação, para você não criar uma unidade no papel e ela não está acontecendo no terreno. Então tem lá sede, subsede, regularização fundiária, plano diretor, tudo isso pontua. No caso do lixo, acabar com o lixão, fazer o aterro e coleta seletiva. E no caso da água, a qualidade dos corpos hídricos e saneamento. O que significa isso? Os prefeitos que odiavam a unidade de conservação, porque não ia arrecadar ainda, tem que cuidar, começavam a querer criar. Eu dou sempre um exemplo, que é um exemplo hilário. A gente criando uma unidade de conservação, o maior parque estadual aqui, o segundo maior parque estadual depois de Três Picos, o Cunhambebe, no sul do estado, pegando 4 municípios, tem que ter uma audiência pública. O prefeito de Mangaratiba, ele pega, Cunhambebe pega Mangaratiba, Angra, Rio Claro e um pedacinho de Itaguaí. E aí o prefeito já tinha preparado 2 ônibus com manifestantes e faixa para ir na audiência pública contra o Parque Estadual de Cunhambebe, 36 mil hectares. Bom, então eu fui lá, com a André e com outras pessoas, mostrar os números para o prefeito, quanto que ele ia ganhar mais de ICMS com a criação desse parque. Os olhos brilharam, ele manteve as pessoas, os ônibus, mudou a faixa para ser a favor da criação do Parque Estadual Cunhambebe. Então a gente tem que ampliar muito. Então aqui no Rio a gente também fez o zoneamento econômico e ecológico, junto com várias universidades, inclusive com a geografia da UFRJ e várias outras áreas, né? Fazer qualquer coisa com a geografia é quase nepotismo, mas foi feita uma consulta pública, várias apresentaram possibilidades, a rural e outras também. Bem, mas então, a estratégia aqui é muito diferente, e as compensações ambientais que a gente está exigindo também são brutais. Como eu falei, só do Comperge tem que reflorestar 4 milhões de árvores. Começamos a fazer os parques fluviais, o primeiro deles, o do Guandu, né? Vamos começar agora um que a Yara trabalhou bastante, que é o Parque do Piabanha, vai começar semana que vem. O segundo foi o Cachoeira de Macacu, e tive em Teresópolis há pouco tempo, que a gente já está começando também o projeto do Parque do Paquequer. Reflorestar as margens dos rios, e o pagamento por serviços ambientais é muito interessante, porque o sujeitinho antes cortava, vendia, ganhava algum. Agora ele ganha para plantar. Então só um exemplo como é que isso funciona para as pessoas visualizarem. Ana Célia. Chegamos no Guandu, cadastramos os pequenos proprietários e pequenos agricultores ao longo do Guandu e seus afluentes, onde vem água para 9 milhões de pessoas. As margens detonadas com desmatamento, ocupação ilegal, lixão, areal, diminuindo e piorando a qualidade da água bruta,
quanto pior a qualidade da água bruta, mais caro e complexo é o tratamento na ETA Guandu. E claro que a conta vai para o bolso do contribuinte. Né? Do contribuinte, quer dizer, do consumidor da água. Então, o agricultor diz, não, eu posso reflorestar 8 hectares de mata ciliar. 8, 10, 5. Então você levanta, dá a muda, um ano depois vai lá, mede, para não ser uma coisa paternalista e irresponsável, e dá um cheque para o sujeito. Eu fui lá com o Sérgio Cabral, com a Marilene, dar um cheque para os agricultores que reflorestaram. E chamamos a eles de produtores de água, que é um nome adequado, porque refazendo as ciliares, você melhora a quantidade e a qualidade de água. Então são mecanismos diferentes, econômicos inclusive, como o ICMS verde, o pagamento por serviços ambientais, as compensações milionárias em termos de número de árvores a serem replantadas. Bem, agora biocombustível e energia, tentar tratar isso junto. Logo que eu cheguei no governo, 2 dias depois, eu fui para a COP da biodiversidade na Alemanha, 2 dias depois. Né? Vocês imaginem E no dia seguinte tinha uma reunião com os 9 governadores em Belém, querendo derrubar a ideia de cortar o crédito. Isso aí foi assim na primeira semana, assim para dar um refresco inicial. Então, o que acontecia? Lá fora tinha uma grande pressão contra o etanol brasileiro. De um lado, os ambientalistas preocupados justamente se o etanol ia aumentar o preço dos alimentos e se ia invadir áreas protegidas. Por outro lado, produtores de álcool não competitivo com etanol, usando o argumento ambiental para criar uma barreira tributária ou ideológica ao etanol brasileiro. Então, eu rapidamente cheguei para o presidente Lula. Falei, presidente Lula, olha, ou a gente faz um plano super rígido, transparente, como é que vai ser essa expansão do etanol, ou então o etanol vai ser boicotado por uma santa aliança entre ambientalistas autenticamente preocupados e concorrentes que querem usar esse argumento para não deixar o etanol entrar. No caso do etanol americano de milho, realmente a carestia alimentar foi evidente, mas o nosso caso era completamente diferente, mas tinha que provar isso. Então, o presidente Lula determinou um grupo de trabalho com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Casa Civil, também Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas basicamente a guerra era Ministério do Meio Ambiente e, como sempre, o meu grande camarada Stefanes, que vivíamos nos engalfinhando frente às redes de TV. Então isso durou bastante tempo e acabou prevalecendo a tese do Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, a nossa tese prevaleceu. Foi uma guerra pública, as pessoas acompanharam. Então, a expansão do etanol, 0 novas usinas na Amazônia, 0 novas usinas no Pantanal, 0 novas usinas no Planalto Pantaneiro, ou seja, na bacia do Alto Paraguai, 0 expansão em áreas de vegetação nativa, mesmo as não protegidas por unidades de conservação, 0 expansão em áreas de produção de alimentos. Isso daí o agronegócio não aceitou de jeito nenhum. Qual é a diferença você botar para o meio ambiente se tem cana ou soja numa área? Né? Porque soja podia estar ligada à alimentação. Alguém diz, não, mas a cana também, porque açúcar faz parte. Não, mas não estava claro que era questão energética. Você não podia criar um grande programa de exportação de energia entrando em área de alimentação. Ia diluir, ia devastar a agricultura familiar, porque não tinha condições de competir com uma nova commodity. Né? E também 0 queimadas, o que implicava em escolher só áreas de menos de 12 graus de inclinação, que permitia a mecanização. A queimada é um desastre triplo, porque afeta o clima, afeta o pulmão do trabalhador, e ao destruir a palha da cana, elimina uma possibilidade de você gerar energia através da biomassa. Né? Exatamente. Então você resolve 3 problemas negativamente. Aumenta a emissão, destrói o pulmão e destrói o que pode ser uma base de energia renovável da biomassa. Bem, então depois de vários e vários meses, né, nós ganhamos essa batalha. Nós ganhamos mesmo essa batalha. Inclusive alguns governadores me juraram um súbito e irresistível desejo sexual pela minha pessoa.
o governador de Mato Grosso do Sul, por conta disso, ameaçou me estuprar em praça pública, né? Por causa dessa questão, uma súbita paixão sexual. Nós tivemos, na última queda de braço definitiva, o apoio da Única, que são os exportadores de álcool. Nós sentamos com a direção da Única, falando, olha, vocês vão se estrepar. Não vai ser só o etanol da Amazônia ou do Pantanal que vai ser boicotado, vai ser boicotado todo o etanol brasileiro, inclusive o de São Paulo, de Minas e do sul de Goiás. Então, a entrada deles acabou sendo fundamental para pender a balança nessa disputa ferrenha a favor da tese ambiental, de criar empregos verdes com um combustível muito menos poluente, renovável, não fóssil, sem ameaçar a questão da carestia alimentar, as unidades de conservação, o pulmão das pessoas e a emissão de CO2 com as queimadas. Então, acho que foi um caso típico de luta política clara, explícita, com base em dados importantes, né, e com apoios e alianças que a gente fez até com a Única, né, numa instância superior. Bem, por fim, duas questões que ficaram faltando, a questão do Código Florestal e a questão hidrelétrica de Belo Monte. Eu realmente estou aqui detonado, vou ver como é que eu respondo essas questões. Bom, no caso do Código, nós adotamos uma política que me pareceu correta. Nós buscamos uma aliança da ecologia com a agricultura familiar. Nós estávamos marchando para ter uma derrota acachapante, a maior derrota do movimento ambiental. Nós estávamos isolados, os ambientalistas dentro e fora do governo não se preocuparam muito em criar condições para cumprir a lei, se preocuparam mais em brigar para que a lei não fosse mudada. O que era uma vitória de pirro, porque a lei não é mudada, mas também ninguém cumpre a lei. A gente está brigando para eles não detonarem a reserva legal, eu sou um dos que estou na frente dessa briga, né, não mudar a reserva legal, a APP, etc. Mas hoje 90% das propriedades não demarcaram a APP e a reserva legal. Então, na verdade, o que tem havido não é uma vitória dos ambientalistas, o que tem havido é um não desastre deles deceparem a legislação, porque eles também não cumprem, né? Então, os pequenos agricultores, CONTAG, FETRAF, MPA, inclusive Via Campesina, não os seus dirigentes, mas as suas bases estavam todas indo para os braços da Cátia Abreu, do Stefanes e do CNA, porque eles chegavam, no estilo das velhas manifestações de esquerda, juntavam 3 mil agricultores no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Triângulo Mineiro. Diziam, olha, vocês vão ser criminalizados. Esses ambientalistas loucos vão arrancar as macieiras das encostas de vocês, vão arrancar os pés de café, as videiras, a cabrinha de vocês que está pastando na margem do rio, que é a APP, vão ser confiscadas por esses eco-bolcheviques, etc. Então botaram um terror, e as bases da CONTAG e da FETRAF foram realmente para o lado da CNA. A gente ia ser massacrado não só pelo parlamento, por uma base social que normalmente é mais permeável a discussões com a área ambiental, estava sendo perdida por incompetência da área ambiental. Então, nós resolvemos, nessa desgraça, que a gente ia ser massacrado, apostamos nisso, nesse encontro. Então, procurei pessoalmente os dirigentes dessas 3 áreas, tinha que ser separado, porque eles também não falavam bem uns com os outros, ainda tinha esse pequeno agravante, e, ao longo de 6 meses, com apoio do ministro Cássio, negociamos um acordo histórico entre a agricultura familiar e a ecologia, que resultou num acordo de 22 pontos, né? Eu não vou ter tempo de falar aqui agora, mas está no site do MMA, e foi assinado publicamente por mim, pelo Cássio e pelos presidentes dessas centrais, que representam 80% dos agricultores brasileiros. Não 80% das terras, 25% das terras e 80% dos agricultores. E entre outros pontos, para eles, podia somar a APP e a reserva legal, para eles o pagamento de serviços ambientais, para eles
a verbação da reserva legal cara, complexa, lenta, burocrática, ninguém consegue, ia ser rápida e gratuita, né? Várias questões que acordou e algumas a gente levou adiante no decreto que o presidente Lula assinou em dezembro, mais ambiente, e numa resolução do CONAMA que a gente aprovou há um mês atrás, que beneficia 4 milhões de agricultores familiares, dizendo que eles são considerados, a terra deles, nos termos da lei da agricultura familiar, são considerados de utilidade pública e, portanto, ninguém vai tirar uma macieira da encosta da agricultura familiar, etc, etc, etc. Então, a luta não acabou, continua. Nós temos esse nosso companheiro Aldo, que eu disse que houve uma manipulação genética nele de comunista para ruralista, né? Então, agora voltou à ordem do dia, que ele está terminando o relatório dele, mas vai ser muito difícil aprovar qualquer coisa esse ano. E eu acredito a essa aliança que a gente fez com a agricultura familiar, a gente não ter sido varrido nessa discussão e está com uma condição, não resolveu o problema, mas está com muito mais musculatura para enfrentar essa discussão em outro nível, em outro patamar. Por fim, a questão energética. No Brasil, né, os governos querem fazer todas as hidrelétricas. Os ambientalistas são contra todas as hidrelétricas. Então, tudo isso é judicializado. E o que nós fizemos nos últimos 8 anos foi muitas térmicas a óleo e a carvão, que são um horror. São mais caras, poluem mais e emitem um balúrdio. Então, essa discussão passional e judicializada contamina a discussão energética brasileira. Então, quais foram as medidas que nós tomamos em relação a isso? A primeira foi a seguinte: tratar por bacia hidrográfica e não caso a caso. Então, o primeiro caso que a gente resolveu pegar foi a bacia do Araguaia-Tocantins, que é 13% do território nacional. Fizemos amplos estudos e, pela primeira vez, nunca antes, levamos a voto no Conselho Nacional de Recursos Hídricos o plano estratégico do Araguaia-Tocantins. Que não era só hidrelétrica, era o que podia irrigar, aonde podia ter hidrovia, aonde tinha que sanear, e quais as hidrelétricas boas, sobretudo no Tocantins. O que é uma hidrelétrica boa? Que gera muita energia alagando pouca área. Ou seja, a relação energia gerada por área alagada é altamente favorável. O que é uma hidrelétrica má? É uma hidrelétrica que gera pouca energia, alaga uma área enorme, pega bioma, pega áreas, etc. Então, nós detectamos, por exemplo, no Araguaia, várias hidrelétricas que já estavam previstas no plano decenal de energia, que não eram interessantes, que geravam pouca energia relativamente e pegavam praia de rio, área ambiental, área de preservação, pesca, etc, etc. Então, simplesmente, levamos a voto e aprovamos por 95-6 o plano da Araguaia-Tocantins, que disse: essas e essas sim, essas e essas não, dentro de uma visão que a gente, obviamente, negociamos antes com o presidente Lula e com a ministra Dilma, né, porque isso não é assim, né, tem que ser tudo negociado. Mas foi muito interessante, não significa que elas estão previamente licenciadas, elas são licenciadas uma a uma. Mas é claro, um ambientalista, um Ministério Público, um juiz, vai ter muito mais dificuldade de contestar uma hidrelétrica que foi aprovada por um conselho que não é chapa branca, que tem a universidade, o governo estadual, a sociedade civil, e num contexto onde várias foram rejeitadas. Então é uma visão que tenta sair um pouco daquela armadilha de toda hidrelétrica ser uma guerra jurídica, e o que acaba prosperando são as térmicas a óleo e a carvão, que são realmente um horror, ineficazes para um país que tem uma matriz limpa, graças à hidrelétrica. Alguém vai falar: não, mas hidrelétrica não é a única solução. Pode ter solar, eólica, biomassa, óbvio. Eu sou um super defensor disso. Só que hoje, somando eólica, solar e biomassa, dá 4% da nossa matriz. Então não é, mesmo dobrando isso, você não resolve. Então você tem que ter a hidrelétrica. E aí, em que padrão, em que patamar? Então trazer esse debate para alguma racionalidade é realmente uma coisa muito, muito importante. Bem, tem vários outros pontos que eu queria aprofundar aqui, mas realmente é o seguinte: eu tenho uma nem é política, é
uma consulta médica. Agora, meio-dia. E agora é meio-dia. Então, vai ficar para a próxima oportunidade. Eu queria agradecer o convite, a atenção e a disposição combativa de vocês aprofundarem esses temas. Eu acho que a universidade, a academia, tem tudo a entrar nessa discussão, né? Nós temos na academia, na Célia, eu acho que você e a sua equipe têm toda a condição de romper esse paradigma. Você tem na academia setores, primeiro, altamente tecnocratas que desconhecem ou minimizam várias componentes. Depois você também tem na academia setores altamente ideologizados, né, que tratam questões ambientais e políticas com paradigma mais ideológico do que prático. Vou dar um exemplo concreto, a questão do Rio São Francisco. Um típico caso de ideologização. Você está pegando 2% da água do São Francisco, 200 quilômetros antes dela virar mar, e levar água para 3 milhões de pessoas. É até uma medida de adaptação, porque é uma região que já tem déficit hídrico, que com o aumento da temperatura de 2 graus vai ser a mais afetada, vai perder 30% da sua economia até o final do século. E aí, no que você leva uma artista, uma atriz consciente, bonita, que até é minha amiga, né? Um bispo que faz uma greve de fome, daqui a pouco você demoniza uma questão que devia de ser um exemplo de prevenção em relação à mudança climática, né? Essa transposição, ela foi licenciada pela ministra Marina Silva, né? Na época que ela era do PT e não era candidata, e sofreu um bombardeio, né, de setores da academia, da igreja e dos ambientalistas, como se fosse uma coisa horrível. Bom, tinha previsto também a recuperação do São Francisco, ou seja, a revitalização, mas essa revitalização era 1/5 das verbas. Na nossa gestante, conseguiu fazer com que a verba da revitalização fosse igual à verba da transposição, o nome novo que usaram, integração das bacias. Mas é a mesma coisa, é um nome fantasia, mas a ideia é a mesma. Mas é um projeto que eu quero deixar muito claro que eu defendo. Eu acho um projeto bom. E uma parte da academia simplesmente demonizou. É muito fácil, você pega um ambientalista, uma greve de fome de um bispo, uma atriz maravilhosa. Então, como todo mundo sabe que a tendência brasileira é destruir o meio ambiente, e lá vai que, do meu modo de ver, de forma irresponsável, né? É muito fácil fazer isso com muitas coisas. Então, eu acho que você levar em conta essas questões, discutir de uma forma não tecnocrática, não elitista, mas também não cair no raso, né, do discurso ideológico, que é uma coisa que só desmerece a academia, eu acho que é um desafio que vocês vão ter que enfrentar. Ótimo dia, um grande abraço para vocês.